Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos para este momento de estudo da Escritura. Ainda permanecemos na mesma condição. Vamos continuar orando para que o Senhor esteja concedendo a sua graça, para que em breve possamos assim retornar às nossas atividades públicas. Vamos nesse instante orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia. Agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido à vida de cada um de nós. Agradecemos a sustentação, a manutenção. Agradecemos, ó Pai, a salvação. Agradecemos a bênção de termos a Tua palavra e podermos nela meditar. E agora pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos instrua, nos conduza, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para podermos compreender a instrução da Tua palavra. Abençoe-nos nesta hora, é a nossa oração, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. O assunto que nós queremos meditar nesta noite são os dois estados dos homens, as duas condições espirituais em que os homens se encontram. O texto que nós vamos ler se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, os versos 11 a 13. Diz assim a Escritura: Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Quando é que você procura o médico? Geralmente nós procuramos o médico quando nós estamos enfrentando alguma enfermidade, enfrentando algum problema. Porque se nós não estamos sentindo nenhum mal, não faria sentido procurar um médico. Apesar de que é bom que frequentemente se realize um check-up para fazer uma avaliação da saúde. Mas Jesus usa uma expressão acerca desta situação que é muito interessante. Ele diz: os sãos não precisam de médicos. Jesus faz essa afirmação concernente à vida espiritual. Então ele está dizendo que ele veio para aqueles que estão doentes, isto é, para aqueles que estão enfermos espiritualmente, para aqueles que reconhecem que precisam da graça de Deus. Porque se uma pessoa não reconhece que precisa, obviamente ele não vai buscar os recursos da graça de Deus. Jesus disse isso para os fariseus na sua época, porque eles achavam-se justos. Eles olhavam para a sua própria justiça. Então, espiritualmente falando, Jesus está dizendo que eles se consideravam sãos, mas, na verdade, eles estavam enfermos e precisavam de médico. Na Escritura nós encontramos a declaração de que todos nós estamos assim. A condição da humanidade, depois da queda de Adão, fez com que, portanto, todos nós encontrássemos enfermos diante de Deus. Na verdade, a declaração da Escritura é que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a vinda de Jesus a este mundo foi exatamente para que nós pudéssemos obter a graça a fim de que experimentássemos na nossa vida a vida de Cristo.
a fim de que pudéssemos viver, deixarmos a condição de mortos espiritualmente e termos vida diante de Deus. Esse texto que nós lemos é um texto onde Paulo procura mostrar a salvação pela graça. Nesse texto, ele diz que os homens estão debaixo dos poderes das trevas e que, portanto, eles precisam ser resgatados desta condição. Também ele diz que os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Por isso, precisam da graça de Deus, precisam recorrer à graça de Deus. No texto que nós lemos, no trecho que nós lemos, Paulo quer trazer à lembrança dos crentes este fato, o fato de que um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora obtivemos vida através da vida de Cristo, através do seu sacrifício. Podemos obter, portanto, vida. Jesus quer que os crentes se lembrem desta situação para terem um coração grato, para serem agradecidos. E quando nós nos lembramos disto, nós devemos expressar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento. O salmista, no Salmo de número 103, ele relata uma série de benefícios e ele diz para si mesmo para louvar ao Senhor constantemente por estes benefícios. E ele diz para si mesmo para não se esquecer dos benefícios recebidos. E ao enumerar os benefícios, a primeira coisa que o salmista menciona, que ele deveria bendizer ao Senhor, é por causa do perdão dos pecados. Este é o grande e maior benefício que nós recebemos das mãos de Deus. Por isso, quando Paulo fala aos crentes de Éfeso para que eles se lembrem do estado em que se encontravam e como agora se encontram diante de Deus, isso deve levá-los ao louvor, à adoração, à gratidão. É por isso que nós temos motivos para sermos gratos constantemente. Nós estamos agora enfrentando um momento muito difícil, esse momento de pandemia. Portanto, olharmos para aquilo que Cristo fez, para a sua obra, deve nos levar à adoração, ao louvor e à gratidão ao Senhor, mesmo em tempos difíceis como estes. Portanto, nós encontramos nesse trecho que nós lemos, Paulo mencionando estes dois estados dos homens. Nós encontramos, portanto, a declaração de Paulo aos crentes de Éfeso dizendo: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está dizendo que este é o primeiro estado que o homem se encontra. Depois da queda, todos os homens estão nesta condição. Todos os homens estão neste estado. Eles estão completamente separados de Cristo. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Essa declaração de Paulo é muito importante, porque é necessário que nós compreendamos que enquanto nós não cremos em Cristo como Senhor e Salvador, enquanto nós não entendemos a obra de Cristo, o seu sacrifício e nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos sem Cristo. Pode ser que talvez nós pratiquemos alguma religião, pode ser que talvez nós realizemos algumas coisas boas, mas o fato é que ainda estamos sem Cristo. Portanto, não conhecemos a Cristo. Estamos separados dele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que eram muito religiosos e supersticiosos, como acontecia em todo o mundo grego, mas ele diz: a prática dessa religiosidade é nada, porque a condição, o estado do homem é sem Cristo. Enquanto ele não crê em Cristo, não recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele
não tem a Cristo. Por isso, é um momento muito importante para que nós pensemos nisto. Nós somos presbiterianos. Alguém pode afirmar que nasceu num lar presbiteriano. Foi instruído na doutrina reformada. Mas, se ainda não se arrependeu, não se colocou diante do Senhor, em arrependimento e fé, então ainda está sem Cristo. Por isso, nessa primeira condição, é necessário que a gente avalie este fato. Mas ainda, o apóstolo Paulo diz mais: não pertenciam ao povo de Deus, separados da comunidade de Israel. A ideia aqui de usar Israel não é para mostrar que nós devemos pertencer ao povo de Israel. Não é, na verdade, que nós deveremos praticar a religião judaica. O princípio aqui é o princípio de que no Antigo Testamento o povo de Deus é Israel. A partir de Abraão, então o povo de Deus é Israel. Paulo utiliza esta expressão para dizer que aqueles que ainda não creram em Cristo, não se arrependeram dos seus pecados, não fazem parte do povo de Deus. Não pertencem a Deus. Por mais que talvez afirmem quaisquer coisas sobre Deus, mas isso não quer dizer que pertençam à família de Deus. Porque é necessário, para que nós pertençamos à sua família, que nós creiamos em Cristo. Interessante observar que Tiago procura mostrar esta questão da prática religiosa, dizendo que isso muitas vezes a pessoa se engana porque ela olha para a prática religiosa, mas ela está afastada de Deus. Por isso ele diz, você diz que crê em Deus, então ele diz, até os demônios creem. Então, se nós afirmamos que cremos em Deus, se nós afirmamos que Deus existe, isso não quer dizer que pertençamos a Ele. Isso não quer dizer que nós nos relacionamos com Ele. Isso não quer dizer que nós pertencemos à sua família. Porque para pertencermos à família de Deus, nós precisamos ser adotados por Ele, recebidos por Ele através da obra de Cristo. Então, estas pessoas estão, como diz Paulo, fora do povo de Deus, não pertencem ao povo de Deus. Mas Paulo ainda diz mais, são estranhos às alianças da promessa. Obviamente são estranhos porque não pertencem ao povo de Deus. A promessa feita a Abraão é de que Deus o abençoaria e abençoaria a sua descendência. A descendência de Abraão são os crentes, aqueles que creem em Cristo. Esta é a declaração da Escritura. Portanto, nós somos filhos de Abraão, aqueles que creem em Cristo. E são estranhos à aliança, obviamente, aquele que não creem. Não estão, portanto, pactuados, não fazem parte da aliança, não fazem parte do pacto. Por isso precisam crer em Cristo, para que assim recebam as promessas e possam fazer parte da aliança que foi dada por Deus a Abraão. Mas ainda Paulo diz mais, estão sem esperança. Muitas pessoas acham que a vida neste mundo termina aqui, que não há mais nenhuma perspectiva. A vida, portanto, não tem nenhuma esperança. Jó, ao pensar acerca da nossa existência, ele procura fazer uma comparação que é muito interessante. Ele disse, uma árvore depois de cortada, ainda o seu toco gera um broto. Será que a nossa vida se encerra no túmulo? Então, com certeza, a Escritura mostra que nós podemos ter uma esperança depois desta vida.
Nós estamos vivendo nesses dias em que as pessoas estão desesperadas, estão sem esperança, não têm nenhuma perspectiva, estão com medo de todas as coisas e de todos os lados. A esperança cristã, ela aponta para a nossa redenção e para a redenção do cosmos. Que esperança maravilhosa nós temos em Cristo. Mas aqueles que estão sem Cristo não têm esperança. Se você lhes perguntar o que você espera depois desta vida, eles não têm nenhuma esperança. Mas aqueles que creem em Cristo têm a esperança gloriosa da ressurreição e a esperança da vida eterna com o Senhor numa nova terra. Esta é a esperança. Mas ainda Paulo diz mais. Ele diz, além de não terem esperança, estão sem Deus no mundo. Isto é, sem o conhecimento do Deus verdadeiro. Às vezes adoram ídolos de toda a maneira, mas não têm o conhecimento verdadeiro de Deus, estão sem Deus. Mais uma vez, a ênfase de Paulo aponta para a religiosidade. Podemos muitas vezes ter uma prática religiosa e estarmos vivendo neste mundo sem Deus, sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Esse conhecimento verdadeiro de Deus é somente através de Cristo, que é o Deus unigênito, aquele que veio a este mundo para revelar-nos o Pai. Portanto, esse é o primeiro estado que nós verificamos neste texto. Paulo, portanto, chama a atenção dos crentes de Éfeso, dizendo que eles deveriam se lembrar que antes com eles era assim, era desta forma. Isso caracteriza, portanto, o homem não regenerado, o homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, o homem que ainda não se arrependeu dos seus pecados e se voltou para o Senhor Jesus em fé. Se esta é a sua condição, se esse é o seu estado, você deve tomar uma decisão hoje. Você deve reconhecer a sua condição. Diz Jesus que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Se você reconhece que você está afastado de Deus, então recorra à graça dele. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor Jesus em fé e Ele com certeza poderá trazer todo este significado para a sua vida. Por outro lado, então, nós temos a condição do homem regenerado. Paulo começa chamando a atenção dos crentes de Éfeso. Lembrai-vos de que outrora, eles eram desta maneira que nós mencionamos. Eles estavam separados de Cristo, não pertenciam ao povo de Deus, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo diz, lembrem-se, era assim, era desta maneira. O propósito de Paulo para fazer com que eles se lembrem disto é primeiramente fazer com que eles tenham no coração uma gratidão constante, um louvor constante, uma adoração constante ao Senhor. Muitas vezes nós declaramos que nós não vamos olhar para as circunstâncias, mas existem momentos em que as circunstâncias nos pressionam de tal maneira que nós podemos ficar como um barco à deriva. Isso pode acontecer conosco, como aconteceu com Pedro, quando ele veio ao encontro do Senhor Jesus andando sobre as águas. Ele passou a olhar para a tempestade, para as ondas, então ele começou a afundar. Por isso Paulo está dizendo, se lembrem disso. Este é um momento para que nós nos lembremos disto. Talvez nós estejamos passando por momentos muito difíceis nesta pandemia, mas é necessário que nós lembremos-nos desta declaração de Paulo.
devemos trazer à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós. Então Paulo diz nesse texto: lembrai-vos que outrora vocês estavam afastados, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então Paulo está dizendo que os crentes devem se lembrar disto, e nós devemos nos lembrar disto. Nós estávamos longe de Deus, longe de Cristo, mas fomos aproximados. Então Paulo está querendo chamar a nossa atenção para a graça de Deus. Não fomos nós que buscamos, mas o Senhor é quem nos buscou, é quem nos encontrou. Por isso, Paulo está dizendo para que nós nos lembremos disto. Aquele, portanto, que entregou o seu Filho por nós, não nos dará graciosamente também todas as coisas? A lembrança do que éramos e agora do que somos deve fazer com que nós lembremos-nos da graça de Deus. Nós já fomos alcançados por sua graça. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo já declarou isso nos versos anteriores. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Então Paulo está dizendo, lembre-se disso. Olhe para esta realidade. Lembre-se que o Senhor já demonstrou o seu amor para com você através da obra de Cristo. Então você deve ser levado ao louvor e à gratidão. Isso deve fazer também com que todo o nosso orgulho religioso seja quebrado. Às vezes nós podemos, em um dado momento, estarmos mais confiados na prática religiosa do que na obra de Cristo. Este é um grande risco e pode ser um problema nas nossas vidas. Nós devemos sempre nos lembrar da obra de Cristo e lembrarmos-nos de que fomos alcançados pela graça e que agora nós temos vida. Antes nós não tínhamos vida. Então, se nós olhamos para esta situação, para os problemas que nós estamos enfrentando hoje, nós devemos nos lembrar que Deus nos deu vida através da obra de Cristo. Assim, nós podemos recorrer a Ele. A sua graça nos está disponível para que nós possamos buscá-lo. Este é o momento para que nós nos lembremos disto. Nós não podemos nos deixar abater com esta situação, por mais difícil que seja, e nem ficarmos com os nossos corações temerosos, porque um dia fomos alcançados por graça. Um dia Deus, através da obra de Cristo, pelo seu sangue, como diz o apóstolo Paulo, nos aproximou dele, fez com que agora nós pertencêssemos à sua família. Se pertencemos à sua família, Deus é o nosso Pai. Ele cuida de nós e devemos, portanto, recorrer a Ele. O Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, Ele procura orientar os seus discípulos para que não andem ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai, Ele está cuidando. Então, quando nós entendemos que pertencemos à família de Deus, quando nós compreendemos que Deus é nosso Pai, que Ele está cuidando de nós e que nós podemos recorrer à sua graça, que Ele está pronto, portanto, para nos socorrer, então nós devemos ter esta atitude. A lembrança, portanto, que Paulo quer que os crentes tenham é exatamente para que recorram à sua graça. Você tem a compreensão deste fato? Você é alguém que já foi regenerado? Você faz parte desse grupo que foi alcançado pela graça de Deus, que já se arrependeu dos seus pecados? Então agora, Paulo está dizendo, lembre-se disso. Lembre-se que outrora era assim. Agora não é mais. Agora você não está só neste mundo. Como diz Paulo, aquelas pessoas não regeneradas estão sem Deus no mundo. Não conhecem a Deus verdadeiramente. E este é um grande privilégio que aqueles que creem em Cristo e que foram regenerados têm. Esse é um momento, portanto, para que você
e eu, cada um de nós, aqueles que foram regenerados, se lembrem da obra de Cristo. E isso deve fazer com que nós sirvamos ao Senhor com gratidão, que nós nos voltemos para Ele com regozijo, com louvor, com gratidão no nosso coração. Concluindo, neste trecho, Paulo nos diz que existem dois estados do homem. Não há um estado intermediário. E este é um fato que nós observamos na Escritura. Recentemente nós falamos acerca dos dois caminhos que Jesus menciona. Existem dois caminhos. Não há um caminho mediano. Há apenas dois caminhos. E nós estamos em um deles. E nesse trecho aqui, Paulo diz que existem dois estados, duas condições para os homens. A condição de um homem não regenerado, que está separado de Deus, sem Cristo, sem aliança e sem esperança. Esta é a sua condição. Então você deve se voltar para o Senhor. Clame ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas você já foi regenerado, então você precisa se lembrar, você precisa entender que você foi alcançado pela graça de Deus, que Deus já realizou uma grande obra na sua salvação, demonstrando o seu grande amor para conosco. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus entregou o seu Filho, demonstrando, portanto, o seu amor. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o Senhor demonstrou o seu amor. Lembre-se disso e tenha confiança, portanto, nesses momentos, a confiança na graça de Deus, a confiança naquele que agora fez de você seu filho e que o trouxe para a sua família. Você está debaixo do seu cuidado. Louve a Deus por isso. Agradeça pela bênção da salvação, se você já a recebeu. Vamos orar. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu grande amor para conosco, porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Obviamente não merecíamos nada, mas tudo o Senhor realizou por graça, graciosamente. Nós louvamos o teu nome e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos nos lembrar sempre desta obra preciosa do Senhor Jesus e para que possamos nos regozijar no Senhor, nos alegrar no Senhor por tão grandiosa bênção. Também rogamos por aqueles que ainda não foram alcançados. Esteja, ó Pai, iluminando as suas mentes, os seus corações, para que possam reconhecer a sua condição e possam clamar pela graça do Senhor e pela tua misericórdia.